Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 74. E o sol está brilhante, radiante, né? Manifestando já a glória e a majestade do nosso Deus, aquele que tem a sua face voltada para a terra, para iluminar os corações daqueles que têm buscado a sua face, buscado a sua direção, a sua ajuda e a sua graça e a sua misericórdia. Que seja assim nesse dia sobre as nossas vidas e também sobre a vida dos nossos familiares. Nós estamos estudando sobre a vinha do nosso Pai e estamos na estação do verão, né? Então, o que a estação do verão faz na vida da videira e como o agricultor usa essa estação para trabalhar para que essa videira, no tempo dela dar os seus frutos, ela frutifique em abundância. Então hoje nós vamos falar sobre como o agricultor trabalha para que a videira tenha raízes profundas. Qual é o trabalho do lavrador, do agricultor em trabalhar as raízes da videira? Jeremias capítulo 17, versículo 8 nos diz assim: não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Então, em qualquer estação, o agricultor está cuidando e impedindo que ela não seja frutífera, né? Por causa do calor escaldante do verão, a necessidade que o lavrador tem não apenas de borrifar a água sobre a superfície ou no solo onde a videira está. Ele precisa aguar profundamente através de um processo chamado alagamento, né? Alagamento dos campos. Esse alagamento profundo, ele força então as raízes a crescerem profundamente, ao invés de permanecerem ociosas acima da superfície ou acima do solo. Isso não somente as mantém alimentadas até a próxima irrigação, como também auxilia elas a ancorarem as videiras firmemente, ficarem firmes, então, naquele solo, permitindo, então, ter uma largura adequada para retirarem dos solos os nutrientes necessários. Nessa parábola, né, que nós estamos aprendendo, a parábola da videira, Jesus proferiu sobre a vinha, ele, então, ensinou os seus discípulos a respeito da vinha, e fica claro que os crentes, eles são comparados às varas de uma videira. Elas estão ligadas à videira, de onde recebem todo o nutriente. Nós, como ramos e varas, estamos ligados à videira verdadeira. É dele que nós recebemos os nossos nutrientes. Mas o que nós precisamos, então, fazer durante os nossos verões espirituais? Espiritualmente, no entanto, a responsabilidade da profundidade, do mergulho das nossas raízes, que as nossas raízes possam alcançar a responsabilidade pertence a nós. Deus sempre provê a quantidade suficiente de água, mas nós devemos desenvolver raízes que atinjam a profundidade suficiente para nós absorvermos a água, para sobrevivermos ao calor do verão. A busca incessante por esta água viva é minha e é sua responsabilidade. Os cristãos que dispensam pouca energia estabelecendo as suas raízes demonstram um crescimento, muitas vezes exterior acelerado, né? Só uma capa de cristão. Estes se ocuparão com atividades, com serviços, né? A ponto de outras pessoas até mesmo se impressionarem
com o seu zelo e com o seu vigor, mas ao longo do caloroso verão, as provações, as lutas, as crises, os conflitos, as dificuldades podem se abater contra esse cristão com a mesma crueldade como o sol atinge uma vinha. Mas esses tempos áridos e brutais, eles não são uma indicação de que a nossa vida espiritual sofreu algum tipo de declínio, mas são simplesmente uma outra estação de crescimento e é parte também do processo de frutificação. Mas como nós podemos então nos prepararmos para esses momentos áridos, para alguns desertos em nossa vida? Como nós nos preparamos para aquele verão escaldante quando ele chega em nossas vidas, trazendo muitas angústias, muitas dificuldades? Nós nos preparamos para esta estação através do desenvolvimento de uma estrutura de raízes alcançadas por meio da comunhão permanente com Jesus, o suficientemente profunda para resistir a qualquer problema, a qualquer tipo de decepção ou dúvida ou temor. Os cristãos maduros que têm raízes profundas, eles não são afetados por circunstâncias temporais. Eles podem resistir ao calor da pressão, retirando vida de Deus para si com a mesma alegria, como se estivesse sobre uma chuva de primavera. Mas como então nós podemos desenvolver raízes profundas? No caso de uma planta, isso acontece de um modo muito natural. O sol, ele seca o solo a partir sempre da parte de cima para baixo. A abundância da água na superfície, ela se desvanece, mas as raízes continuam buscando água. E por essa razão é que elas crescem para baixo, profundamente em direção às partes do solo que ainda não estão secas. O mesmo é verdadeiro, é uma verdade em relação a nós. Nós precisamos buscar Deus com mais fervor. Nós precisamos superar os atritos tolos e os alvoroços do nosso coração, né? E cavar mais fundo em busca do maior tesouro, que é a presença de Deus. Quando a leitura da Bíblia ou os momentos de oração parecem difíceis e sem vida, ao invés de nós desistirmos, podemos buscá-lo mais diligentemente, garantindo que o nosso coração, que o está buscando e não as nossas obras. É muito importante que o nosso foco sempre esteja centralizado nele. Minha comunhão com Deus, meu relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Durante toda a nossa busca, nós devemos nos lembrar do lavrador. Ele prometeu que sempre proverá a quantidade de água suficiente para a videira. Mas nós precisamos continuar diligentemente cavando, indo mais fundo, indo mais profundo, buscando mais, experimentarmos desse relacionamento, dessa água viva, que é o nosso Senhor Jesus. Como nos diz então em Isaías 27:3, diz assim: eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei. As suas raízes completamente desenvolvidas provam então um contínuo frescor, como se plantados juntos a uma nascente.
É a prova da profundidade, é a sede pela busca de um nível mais profundo do nosso relacionamento com Deus. E ter maior consciência dessa necessidade é uma busca de um enraizamento mais profundo que nos tornará firme quando os dias maus chegarem. Então, tendo as nossas profundas raízes abastecido com água, jamais seremos carentes, mesmo a despeito de quão seja seco e árido o verão que chega em nossa vida. Nós temos o exemplo da mulher samaritana. E eu gostaria de terminar esse devocional lembrando uma frase que eu amo ouvir de Deus quando a gente está naqueles dias difíceis. Ele disse assim para a mulher samaritana: ah, se você soubesse o dom de Deus, ou seja, o favor de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água da vida. Precisamos ir mais fundo, mais profundo no nosso relacionamento com Deus para bebermos desta água viva que nutre a nosso ser todo. Que hoje seja um dia de nós reconhecermos a nossa total necessidade de profundidade no nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.